No último episódio, conversamos sobre as comunidades evangélicas, suas origens, o valor que davam à música, seus principais compositores e grupos, e vimos como moldaram o que entendemos hoje como música congregacional. Assim como as comunidades trilharam seu caminho dentro desse universo chamado Igreja Evangélica, outra tradição teológica também percorreu sua própria jornada, produzindo cantores e artistas que marcaram profundamente o nosso cancioneiro. Hoje, vamos explorar um dos capítulos mais vibrantes da nossa história musical, a música pentecostal. Mas para isso, precisamos primeiro entender o que significa esse movimento dentro do contexto evangélico brasileiro. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. O pentecostalismo chegou ao Brasil no início do século XX, quando dois jovens suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, desembarcaram em Belém do Pará em 1910. Inspirados pelo avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos, iniciaram pequenos encontros de oração que rapidamente se tornaram cultos marcados por experiências espirituais intensas. Dessa semente nasceu a Assembleia de Deus. Era o começo de uma revolução silenciosa que em poucas décadas deixaria de ser periferia para se tornar uma das maiores denominações do país. Com o tempo, o movimento se diversificou. Entre as décadas de 50 e 60, surgiram novas igrejas, como a Quadrangular e o Brasil para Cristo, marcando o que ficou conhecido como a segunda onda do pentecostalismo, mais urbana, mais engajada com os meios de comunicação e voltada para as multidões. Hoje, é praticamente impossível falar em música evangélica no Brasil sem olhar para essa herança pentecostal. Foi desse ambiente fervoroso, com sua ênfase no fogo do Espírito e no poder transformador da fé, que nasceu uma estética musical própria, marcada por intensidade, emoção e pela mistura de ritmos populares como o sertanejo e o forró. A música pentecostal se tornou não apenas trilha sonora de cultos, mas também a porta de entrada para milhões de brasileiros viverem uma experiência viva com Deus. Ela nasce do coração do culto. O povo canta vitória com voz rasgada, backs potentes, cordas dramáticas, bateria firme, paradinhas milimetricamente calculadas e aquela modulação clássica que faz a igreja vir abaixo. É o fogo, como eles dizem, mas um fogo bem brasileiro. Mistura de seresta, forró, sertanejo, refrões que grudam e letras que contam histórias da Bíblia e do dia a dia de quem pega ônibus lotado e ainda assim crê no impossível. Nos anos 70 e 80, enquanto a música cristã contemporânea ganhava elementos de MPB, rock e corais, o pentecostal consolidava sua identidade. Nos anos 90, com o boom gospel, encontrou estúdios, produtores, gravadores e público. Muito público. Para entender esse caminho, começamos com uma voz que atravessou décadas, Victorino Silva. Nascido em uma família humilde da Baixada Fluminense, perdeu o pai cedo e teve uma infância difícil. Na juventude, participou de um conjunto musical e se apresentava em rádios até que aos 19 anos foi diagnosticado com um câncer severo no pulmão. Desenganado pelos médicos, conta que foi milagrosamente curado durante uma oração simples na casa de uma irmã onde funcionava um ponto de pregação. A partir dali, sua voz ganhou nova missão. Na Assembleia de Deus, passou a ser convidado pelo pastor Paulo Leivas Macalão para cantar nos cultos. Poucos anos depois, em 1963, lançou seu primeiro compacto. Era o início de uma série de LPs que se tornariam referência de interpretação e poesia devocional. Deus tem um plano, não chores mais. Sabe aquele vibrato elegante, acompanhado por uma orquestra que entra como cortina de teatro se abrindo? Esse é o DNA do que mais tarde seria chamado de música pentecostal. Décadas depois, em 2008, Victorino celebraria sua trajetória em um DVD ao vivo gravado em Curitiba, consolidando um repertório que virou escola para todos os que amam cantar alto, com lágrimas nos olhos e verdades no coração. Agora vamos para Minas Gerais. 1973, estrada, acidente grave. Oséias de Paula estava a caminho de lançar seu disco quando o carro capota. Meses de recuperação e quando a agulha encontra o vinil, 100 Ovelhas vira um fenômeno nacional.
Oséias não inventou a parábola e nem a canção, mas a interpretou com voz contundente e arranjo simples. Era mais um pilar da música pentecostal que estava nascendo. Uma canção escrita no final dos anos 60 por Juan Romero, um pastor mexicano, se transformava em uma canção popular com órgão, violão, guitarra e um refrão que se tornou profundamente enraizado na cultura evangélica brasileira. Oséias foi tão relevante que em 1987 lançou seu 20º álbum, Com Amor, pela gravadora Polygram, quando a multinacional fez sua incursão no mercado evangélico. A igreja aprendeu a chorar cantando histórias e o mercado aprendeu que dava para prensar emoção em grande escala. Aí chegamos nos anos 80 e 90, e agora uma voz feminina, que seria chamada de rainha da música gospel, ganha destaque. Estamos falando de Shirley Carvalhais. Ela começou tímida, substituindo uma outra cantora em um projeto musical aos 22 anos, mas desde então não saiu mais dos palcos e da história da música evangélica brasileira. Em poucos anos, ela se tornaria uma das cantoras evangélicas mais bem-sucedidas em vendagem de discos no Brasil. É Shirley quem consolida aquele timbre feminino marcante do pentecostal, mas foram álbuns como Primeiro Amor, de 1994, e Quero Te Adorar, de 1995, que marcaram a virada estética que transformaria a música pentecostal. Produção mais robusta, cordas, guitarras mais modernas, letras que contam testemunhos, batalhas e promessas. Era a consolidação indiscutível de um estilo que encontrou identidade na união do jeito pentecostal de ser com toda a riqueza da musicalidade popular brasileira. E então, chegamos a Cassiane. Nascida em Nova Iguaçu, criada nos bancos de madeira da igreja, começou a gravar ainda criança. Mas foi em 1996, aos 23 anos, que o Brasil descobriu o que acontece quando carisma encontra técnica. No álbum Sem Palavras, o hit Imagine inaugurou sua fase de ouro. Para Sempre, de 1998, manteve o fôlego, mas foi em Com Muito Louvor, de 1999, que Cassiane conquistou definitivamente o país. Ao lado de seu marido e produtor Jairinho Manhães, refinou a estética pentecostal com pontes engenhosas, paradas marcantes, viradas de baterias sofisticadas, as famosas modulações e uma banda precisa, desenhando a cama para um intérprete que subia o Everest sem perder o fôlego. Agora, o pentecostal já não era um nicho, era uma estética nacional consolidada. O sertanejo entrou sem culpa, o forró reforçou os acentos e o pop trouxe brilho e acabamento. Reparou como a linha evolutiva se costura? Victorino dá os primeiros passos. Oséias mostra que a parábola pode virar canção popular e vender muito. Shirley legitima a voz feminina como protagonista, com discos e prêmios. E Cassiane leva o gênero ao auge técnico, congregacional e comercial, dialogando diretamente com a indústria fonográfica. Nesse caminho, produtores se destacaram, gravadoras se especializaram e o termo música pentecostal tornou-se um rótulo inconfundível. Estes e muitos outros nomes fizeram parte dessa história e passaram a ocupar as prateleiras e os cultos do país, com canções que falam de poder, milagre, vitória e fé. É indiscutível como a música pentecostal influenciou e segue influenciando em grande ou menor medida tudo o que se produz hoje em nosso meio. Desde a estética de alguns cantores até o estilo de ministração, dos timbres aos arranjos rebuscados, das letras às lágrimas sinceras. Não há como negar que esse estilo único, só presente na música evangélica brasileira, seja um marco na música cristã. E já que falamos de fogo, prepare o coração. No próximo episódio, a chama vira overdrive. Vamos sair do vibrato poderoso do pentecostal e entrar no riff elétrico do rock. Dos pioneiros que enfrentaram dura resistência aos álbuns que lotaram casas de shows e sacudiram igrejas. Eu te encontro lá para ouvir essas guitarras, revisitar clássicos e descobrir como a fé ganhou pedal, timbre e atitude. Até lá!